Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para confundir as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por este tempo, Pai, na Tua presença. Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração de uma maneira especial no dia de hoje. Que o Senhor possa, Pai, trazer à luz tudo que o Senhor quer falar hoje com a Tua igreja. Se for repreensão, se for puxão de orelha também, Senhor Jesus, que o Senhor tem liberdade total em nosso meio, Pai, para fazer aquilo que lhe apraz. É o que eu te peço, que eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, o nosso tema de hoje, desta ministração, é Deus usa os improváveis. Muitos de nós já pensamos coisas do tipo, eu não sou bom o bastante. Alguém já pensou isso? Eu não sou bom o bastante. Ou, eu errei demais. Ou, eu não tenho capacidade nessa área. Ou, Vini, você não conhece o meu passado. Tantas coisas nós pensamos. Tantas desculpas nós arrumamos para não fazer a vontade de Deus na nossa vida. Mas a verdade é que Deus nunca precisou de gente perfeita. Quem aqui é imperfeito? Tem alguém imperfeito aqui nesta manhã? É exatamente com você que Deus conta. Ao longo da história, Ele usou pessoas improváveis para realizar os seus propósitos. E o texto aqui, no texto de 1 Coríntios, nos lembra e nos mostra que Deus escolhe os que o mundo rejeita. Deus escolhe aqueles que não se sentem muitas vezes plenamente capazes. Quem nunca viu, às vezes chega uma pessoa que mal sabe ler a Bíblia e ela fala, olha, Deus está tocando no meu coração para te falar algo. Aí Deus usa aquela pessoa e revela a sua vida inteira. Sabe por quê? Porque Deus, Ele usa quem Ele quer, do modo que Ele quer e na hora que Ele quer. E Deus escolhe as pessoas que o mundo rejeita para quê? Para que a glória seja dele e não nossa. Então, se você se enquadra em dessas características que eu citei aqui, Deus tem duas coisas para falar com a gente hoje. Primeiro, o passado não define o futuro. Segundo, a limitação não impede o chamado. Então, o passado não define o futuro. E eu quero aqui hoje te lembrar de alguns personagens bíblicos que, se eles fossem pensar na condição deles, talvez eles pensassem a mesma coisa que você. E a primeira história, então, nós vamos começar aqui, ó, o primeiro ponto, só tem 2 pontos hoje. O passado não define o futuro. Só para descontrair, só para quebrar o gelo. Fala aí pro irmão que está do seu lado, olha, o passado não define o futuro. O passado não define o futuro. Veja, vamos conhecer a história de uma prostituta de fé, Raabe. Uma prostituta desprezada pela sociedade. Até hoje, né? Não é assim? Você vê uma prostituta, você não vai lá, nossa, que lindo que você está fazendo, dá um abraço, você vai fazer isso.
E segundo Josué 2:1 diz assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente, como espias, dizendo: ide, observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e ali pousaram. Então veja que aqui, eu não sei como você se sente em relação a Deus, mas nesse momento Deus já estava usando uma pessoa que o resto do mundo tinha como desqualificada, como uma pessoa que não valia nada, como uma pessoa desprezada. Mas ela creu em Deus, e essa crença em Deus fez com que ela salvasse toda a família dela. Josué 2:11-3 diz: ouvindo isso, o nosso coração se derreteu, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que, como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal seguro de que conservareis com vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, como tudo o que tem, e de que livrais da morte as vossas vidas. Sabe quem falou isso? Raabe. Olha, e essa foi a palavra da semana que me fez ministrar essa palavra hoje. Ela falou assim: por causa da vossa presença, porque, olha o que ela diz, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Era uma prostituta que falou isso. Mas ela reconhecia que o Deus de Israel era Deus no céu e na terra. E por conta disso ela livrou a sua família. E aí, em Josué, para concluir aqui a história de Raabe, Josué 6:25 diz: porém Josué conservou com vida a prostituta Raabe, e a casa de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até no dia de hoje, porquanto escondeu os mensageiros que Josué enviara a Jericó. E para você ter ideia de como essa mulher foi importante, ela simplesmente entrou na genealogia de Jesus. Uma prostituta. Mateus 1:5 confirma isso que eu estou falando. Salmão gerou de Raabe a Boaz, esse de Ruth gerou a Obed, e Obed gerou Jessé. Lembra quem foi Jessé? Mais ou menos, né? Um dos... que gerou Davi, enfim, toda a genealogia de Jesus. Hebreus. E não só isso. Uma prostituta virou uma das heroínas da fé. Hebreus 11, que é o capítulo dos heróis da fé, diz que pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Meu Deus. Uma prostituta salvou toda a sua família porque creu em Deus. Uma prostituta que, por certo, ninguém dava valor para ela, entrou na genealogia da fé e a Bíblia dá testemunho dela como uma das heroínas da fé. O que isso nos traz como lição? Nos traz que seu passado não anula seu futuro em Deus. Deus é especialista em recomeços. Está precisando de um recomeço em alguma área? Deus tem recomeço para você nessa manhã. Deus tem recomeço para você nessa manhã. Outra história, Moisés.
o líder gago. Sabia que Moisés era meio gago? Pesado de língua? Sabia disso? Primeiro, ele passa por toda aquela história que você já sabe. Os egípcios estavam matando as crianças. Aí ele acaba indo, né, sendo resgatado ali pela filha, se não me falha a memória, de Faraó, aquela coisa toda, e cresce no conforto ali do palácio. E uma certa vez a Bíblia conta que ele assassinou um dos soldados lá, porque estava agredido um dos israelitas. Então ele era um assassino e fugitivo. Êxodo 2:12 diz que voltou-se para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém, ali matou o egípcio e o escondeu na areia. Moisés, gente. Essa é a história, eis a história de Moisés. Um dia ele viu um egípcio agredindo o outro, ele foi, matou o egípcio e enterrou na areia. É uma história gloriosa? É um bom começo? Sim ou não? Mas deixa eu te falar, não importa como começa, importa como termina. Isso serve muito para a gente hoje. Isso serve muito para o que a gente está vivendo hoje. Vou falar aqui no contexto da nossa igreja. Estamos num recomeço, poucas pessoas, estamos trabalhando, estamos fazendo a obra do Senhor. Parece que, assim, para quem olhar, fala, nossa, isso não vai dar em nada. Ei, mas deixa eu te falar. O fim das coisas é melhor do que o princípio delas, diz a Bíblia. Estamos só no começo. Ele se sentia incapaz, pesado de língua. Veja que diz em Êxodo 4:10. Respondeu, porém, Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste até teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ou seja, ele não era um cara de fala fácil. Mas ele foi chamado por Deus para libertar Israel. Então, se você for analisar as características dele, primeiro tentaram matar ele. Aí, ele conseguiu passar. Quantas crianças morreram? Não foram poucas. Aí, ele vendo um guarda, oh meu Deus, como uma espécie de um soldado ali, né, um capataz, agredindo um israelita, ele fica indignado com aquilo, vai, mata o cara e enterra ele na areia. Foge, tem toda aquela história. Você acha que ele se sentia... Ele não se sentia nem um pouco habilidoso. E aí Deus chama ele. E aí a história você já conhece. Qual é a lição que eu tiro disso? Opa! Eita, eu coloquei errado, desculpe. Deus não precisa da sua habilidade, mas da sua disponibilidade. Tem pessoas disponíveis aqui nesta manhã? Deus precisa da sua disponibilidade. Infelizmente, tem gente que fala, Senhor, pode contar comigo para o que o Senhor quiser. Se a pessoa me fala isso, eu já sei que ela está indo embora. Desculpa, irmão, eu preciso ser honesto. Estou no altar. Se a pessoa falar para mim, Vini, pode contar comigo para tudo, eu sei que ela está indo embora. Eu já penso, né? O pastor Alencar uma vez falou isso, né? Ele falou, nossa, irmão, já está indo embora na cabeça dele. Primeiro que se você estiver pensando em me servir, você já está pensando errado. Você tem que servir o Senhor. Eu não sou seu patrão. Você tem um Senhor que é Deus. Então, Deus não precisa da sua habilidade, mas da sua disponibilidade. Outro caso, Pedro, o navegador restaurado. Vamos ver do que se trata. Pedro
Em certa ocasião ele falou assim para o Senhor: Senhor, pode todo mundo ir embora, eu vou ficar com o Senhor até o fim. Ainda que seja preciso morrer pelo Senhor, eu vou ficar. Aí o Senhor fala: você vai me negar 3 vezes hoje. Hoje ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Senhor, jamais o negaria. Jamais. Se for preciso morrer com o Senhor. Ah, é, Pedro? Lucas 22:60. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ali, ainda a falar, cantou o galo. Lembra dessa situação? Um cara olhou assim para ele e falou: Você é um deles. Eu? Não sou. Você é um deles, sim. Você fala como eles. Você se veste como eles. Eu te vi numa balada com... Não, numa balada não, né? Eu te vi lá no monte, lá quando Jesus estava pregando. Você estava perto lá. Você é dele, sim. Aí ele fala isso aqui, ó. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, ele estava falando isso, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. O Senhor estava passando nessa hora. Aí imagina: Pedro, hein? Jesus passando. Pedro, hein? Bonito, hein, que você está fazendo? Fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Talvez você possa pensar assim: Senhor, eu já fiz tanta coisa errada. Eu já até te neguei com as minhas atitudes. Senhor, como que eu vou fazer a obra? Mas Jesus sempre tem uma palavra nova para a gente. João 21:17 diz: Pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela 3ª vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pedro o negou 3 vezes. Se fosse qualquer um de nós aqui, que a pessoa cometesse 3 erros com a gente. Aliás, para muitos de nós, um só. Não. Essa pessoa não. Quem aqui já falou isso? Senhor, eu não vou perdoar. Senhor, pode esquecer. Não vou perdoar, não adianta. Aí o Espírito Santo ali, cutucando você, né? Porque muitas vezes é a pessoa que errou e muitas vezes o Espírito Santo fala para você pedir perdão ainda. É Deus, meu irmão. Agora veja o resultado. Atos 2:41 diz que: Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, de quase 3.000 pessoas. Essa foi uma pregação de Pedro. Deixa eu te falar. Jesus está te falando hoje o seguinte: seu erro não é o fim. Jesus é especialista em recomeços. Oh, Senhor. Eu vou repetir isso aí, eu acho que você realmente não entendeu. Seu erro não é o fim. Jesus é especialista em recomeços. O ponto 2, lembra lá que nós só tínhamos 2 pontos, né?
A limitação não impede o chamado. Lembra que eu falei? Talvez você fale, ai Senhor, mas eu não sei cantar. Senhor, eu não sei tocar. Eu não sei pregar. Eu não sei varrer o chão. Eu não sei fazer um negocinho ali que a Marcela faz, tirar uma foto bonita. Eu não sei tocar o instrumento aqui que o Vini toca. Eu não sei mexer ali naquela coisa que o seu Natal está mexendo. Eu não sei tocar o teclado aqui que o Gu toca. Então você está qualificado para fazer parte da obra do Senhor. Porque Ele vai te capacitar no processo. E eu gostaria que você entendesse isso também. Não quer dizer que você vai vir, não vai precisar ter esforço nenhum. Não, muitas vezes o Senhor vai te capacitando no processo. Ele vai te ensinar novas habilidades. Ele vai preparar situações para que você melhore. Ele vai preparar. Meu irmão, quando eu comecei a minha escola, por exemplo, eu não sabia mexer no Excel. Eu não sabia mexer no Excel. Mexia no Word ali porque é texto, mas também não sabia escrever, então não adiantava muito. Meu irmão, na minha escola, eu não estou falando isso para me gloriar, não. Eu tô te incentivando aqui. O meu primeiro amigo, uma vez eu falei, me ajuda. Faz um site para minha escola. Mas eu era disposto, ele estava ali fazendo, eu estava ali, ai, como que é isso? Ah, entra ali aonde? Ah, faz o quê? Hoje em dia, meu irmão, faço todas as coisas da minha escola. Site, a parte de marketing, rede social. A Mari me ajuda em um dos meus projetos. Meu irmão, se você estiver disposto, Deus vai te ensinar, vai te ajudar, vai preparar pessoas para te capacitar. Mas não deixe a sua limitação te aproximar do seu chamado. E aqui eu tenho algumas histórias. Por exemplo, Gideão, o covarde chamado a valente. Imagina uma pessoa que não é muito corajosa e Deus fala, olha, eu quero que você vá lá e vai para essa guerra para você vencer ela para mim. Eu ia falar, Senhor, só de pensar eu já estou com medo. Agora vejam, ele era tímido e se achava o menor da casa dele. Juízes 6,15 diz que, eu estou passando, tem vários versículos aqui, tá, irmão? Não vou pedir para você achar, mas eu vou lendo aqui. Juízes 6,15 diz que ele respondeu, ai, Senhor meu, com que livrai a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da minha casa. E eu sou o menor da casa do meu pai. Porque ele estava falando assim, coitado de mim. Você está dependendo de mim para salvar o povo. Ai, como foi bom ter um povo. Vai morrer todo mundo. Era isso que ele estava querendo dizer. Mas ele recebe um chamado de um homem valente. Ele recebe um chamado tipo de um gigante. Né? Fala, não, você vai lá. E olha, Juízes 6,12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. E aqui eu quero te, meu irmão, se você entendesse isso. Ele se achava um homem covarde. Ele se achava o menor da casa dele. Ele tinha essa visão dele mesmo. Mas sabe como Deus vê ele? Olha, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Esse era o modo que Deus via ele. Você é um homem valente. Sabe o que Deus quer que eu te diga hoje? Você se acha pequeno, mas Deus está falando, ei, homem gigante. Ei, mulher valente. Ei, homem valente. Deus te chama como ele já te vê. Deus não sabia quem ele era? Deus sonda ou não sonda os nossos corações? Deus sabia o que tinha no íntimo dele.
Mas também Deus sabia o que ele tinha para ele. Ô, meu irmão, entenda isso em nome de Jesus. Deus te chama pelo qual ele já te vê. Um homem valente. E veja a história dele. Com 300 homens, 300, venceu um exército. 300 homens. Eu sei que falando assim, parece bastante gente, né? Mas imagina você lutar com, sei lá, um exército de 20 mil homens com 300. Mas Deus sempre nos dá uma estratégia. Juízes 7:7. Disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Os demais que se retirem, cada um ao seu lugar. Ou seja, tinham mais pessoas, mas eu, resumindo aqui, eu não vou entrar em nenhuma história específica, mas Deus falou, não é muita gente. Imagina se tem um exército com 10 mil pessoas, aí o Senhor, estou achando que é muita gente, só que você vai lutar com um exército, sei lá, de 1 milhão de pessoas. Senhor, mas se o Senhor estiver com você, meu irmão, você e Deus é maioria. Você e Deus é maioria. Então veja qual a lição que a gente pode tirar dessa história? Deus vê em você o que ninguém enxerga. E aqui eu sei que muitos já passaram por isso. Pessoas na própria família que te diminuem, que te vê como menos, que te distrata, que fala mal de você, que zomba de você. Só que aí Deus vem e faz assim, ó. Aí você que era o coitado da família, você que nego zombava, aí Deus faz essas pessoas precisarem de você. Porque é assim que Deus faz, meu irmão. Ele é Deus, é Ele que está no controle da nossa história. Deus está no controle da sua história? Deus está no controle da sua história? Então fique tranquilo. Deus está no controle da sua história. E ele é Deus o suficiente para mudar a sua história. E aqui eu faço um parênteses na vida da moça que passou aqui. Você que está na internet nos vendo, você não vai entender, mas a moça que passou aqui chorando, falando que desejava a morte. Deus não é Deus o suficiente para mudar a história dela? Que Deus a encontre. Assim como encontrou Agar no caminho e mudou a história dela. Caminhando aqui, estou caminhando para o fim daqui a pouquinho, ó. Davi, o esquecido que virou rei. E talvez você se sinta assim também. Deus, parece que o Senhor faz na vida de todo mundo. Deus, parece que o Senhor faz até na vida dos ímpios. Só que Deus não se esqueceu de você. Veja, o esquecido que virou rei. Primeiro ele foi esquecido pelo pai. Veja, 1 Samuel 16:11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Pessoas podem nos esquecer, pessoas podem esquecer de você, mas o Senhor não se esquece. Veja que o profeta falou assim, imagina, tá lá um banquete preparado, todo mundo pronto para sentar para comer, ele fala, não, enquanto ele não chegar, ninguém vai sentar na mesa para comer. Só vai sentar depois que ele chegar. O filho esquecido. O único filho que no momento estava trabalhando, porque os outros estavam tudo ali no banquete.
O único que estava apacentando as ovelhas, que estava cuidando das coisas do seu pai, foi o único que o pai esqueceu. Ei, mas deixa eu te falar, Deus não se esquece de você. Pode passar 1 ano, pode passar 5, pode passar 10. Irmão, meu irmão, vou te falar. Deus, hoje eu entendo porque Deus me fez passar por tantas coisas. Meu irmão, você me vendo aqui hoje, você não tem noção do quanto eu já fui humilhado. Por pessoas que me ridicularizavam, que falavam mal de mim. Muitas vezes eu ouvia. Mas Deus não se esqueceu de mim. Ah, foi leve o processo, Vini? Não foi. Eu já contei aqui, meu irmão, eu já passei por situações terríveis. Eu não quero ficar falando de mim, porque o que importa é a palavra de Deus. Meu irmão, mas eu já andei eu já vim do serviço a pé, na chuva. Caiu a sola do sapato. Meu irmão, como você acha que eu me sentia? Mas no meu coração eu pensava, Deus não se esqueceu de mim. No momento oportuno, Deus vai se lembrar de mim. E nessa história de Davi, o próprio pai esqueceu dele. Eles estavam prontos para almoçar, digamos assim. Eles estavam prontos para o banquete. Eles estavam prontos para se alegrar com o profeta. Mesmo que o filho mais novo não estivesse em casa. Mas aí Deus coloca no coração, ei, ninguém vai se sentar à mesa enquanto o filho mais novo não chegar. Sabe o pequeno, aquele que ninguém dá valor? Enquanto ele não chegar, ninguém vai se sentar à mesa. Sabe por quê? Porque Deus viu o coração dele. Quer dizer que Davi era perfeito? Não, a gente conhece as histórias dele. Mas Deus conhece o nosso coração. 1 Samuel 16:7 diz, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Porém o Senhor vê o coração. E aquele que foi largado no campo, cuidando das ovelhas, cuidando das coisas do seu pai, esse que foi ungido ao rei. 1 Samuel 16:13. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu a Davi, no meio de seus irmãos. Sabe o que isso quer dizer? E Deus faz isso. Sabe aquelas pessoas que se reuniam para zombar de você? Sabe aquelas pessoas que te menosprezavam? Deus pega e te põe no meio delas e te honra. É isso que Deus faz. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu a Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Se levantou. E ali já não era mais o seu lugar. Agora Deus tem uma nova história. Qual a lição que nós podemos tirar disso, Vini? Homens olham a aparência, mas Deus vê o seu coração. Continua firme, meu irmão. Tem convicção que você está fazendo as coisas que o Senhor está te pedindo? Está passando por tempo de humilhação? Se você está passando por tempo de humilhação, eu te aconselho a dar glória a Deus. Como assim, Vini? Por quê? Porque a Bíblia diz que a humilhação precede a honra. Nessa história aqui, o pai ia almoçar sem o filho mais novo. Tô nem aí. Quando ele chegar, ele come. Só vamos comer só vamos almoçar quando a Mari chegar. Só vamos almoçar quando o Paulo chegar. Só vamos almoçar quando o seu Natal chegar.
É assim que Deus faz. E a última história que eu quero contar aqui, e essa é muito emblemática, né? Paulo, de perseguidor a pregador. Até coloquei ali o bonequinho pregando. Paulo, ele perseguia os cristãos. Veja, Atos 8:3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os encerrava no cárcere. Imagina aqui, vou traduzir para você. Paulo entrava na casa das pessoas, arrastava ela e levava para a prisão. Era isso que ele fazia. E a sinagoga, se você ler o texto, você vai ver que as sinagogas elas davam cartas para Paulo fazer isso. Vai lá, ó. Pode entrar na casa dele lá. Só que aqui, meu irmão, e isso aqui é a minha e a sua vida. Um dia nós temos um encontro com Jesus. Se você ainda não teve essa experiência de ter um encontro real com Jesus, aquele encontro que muda as suas estruturas, irmão, é a hora. Aqui, tem um outro texto que diz assim, Paulo respirava. Ele respirava, oh meu Deus, como que é a palavra? Respirava, oh meu Deus, esqueci a palavra, fugiu. Respirava maldade, como se fosse isso. Ele respirava aquele desejo de vingança, de ódio, de pegar e matar, porque ele achava que ele estava fazendo a vontade de Deus. Respirava ameaças. É essa palavra que a Bíblia usa. Paulo respirava ameaças, imagina. Só que um dia, esse mesmo Paulo, que entrava na casa das pessoas, arrastava ela para a prisão, ele teve um encontro. Ele teve um encontro real com Jesus. Atos 9, capítulo 3, verso 5 diz que Saulo, seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, do nada, vou traduzir, vai, do nada, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. De uma certa forma, antes de conhecermos Jesus, a gente é um pouco assim. Quem aqui já falou mal de igreja? Alguém já falou mal de igreja? Quem aqui falava, esses pastores só querem roubar o dinheiro do povo? Quem falava? Quem falava? Quem falava assim, esses caras só querem dinheiro? Só que um dia eu tive um encontro com Jesus na minha estrada de Damasco. E é tão legal quando você tem encontro com Jesus que você o entende. Tudo aquilo que era fechado aos seus olhos se abre. E aí você fala, Senhor, os meus olhos te veem. Eu entendo o Senhor agora. Agora eu te conheço. E mesmo essa pessoa que respirava ameaças foi chamado por Deus. Foi chamado por Deus. Atos 9,15 diz que, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Como eu falei no começo, talvez você se ache pequeno,
Talvez você não se ache capaz. Talvez você não se ache digno o suficiente. Mas o Senhor está te falando, é para mim um instrumento escolhido. Você é um instrumento escolhido do Senhor para levar as boas novas. E aqui eu quero fazer uma conexão com essa moça aqui, que passou aqui hoje. Talvez, mais uma vez, você na internet não está nos entendendo. É a nossa responsabilidade, meu irmão. Até quando a gente vai brincar com o evangelho? Ah, quando sobrar tempo eu vou. Ah, quando der eu faço. Desculpa, tem que te falar isso aí. Até quando? Até quando você vai pensar, ai, será que eu quero mesmo Jesus? Irmão, você é privilegiado. Jesus te escolheu. Você acha que é você que está escolhendo Jesus? O pastor Carlos sempre falava isso aqui. Olha que coisa absurda. A gente fala, eu aceito Jesus. Ei, é tipo assim, é como se você falasse, não, eu aceito ir para o céu. Eu aceito não ir para o inferno. Meu irmão, você só é capaz de amar Jesus porque ele te amou primeiro. É o que a Bíblia fala. Hoje Deus está chamando pessoas disponíveis. Você está disponível? Deus vai te capacitar. Como? Não sei. Ah, Vini, mas eu não sei. Meu irmão, eu também não sei. Você acha que quando o pastor Carlos falou, Vini, você vai ter que assumir. Você acha que eu pensei, não, estou preparado. Você acha que eu pensei isso? Eu falei, Senhor, eis-me aqui. Tu sabe o que eu sou e do que eu não sou capaz. Mas, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer a tua obra. Eu desejo. Eu não me sinto capaz. Eu não sou hiper preparado. Eu sei quem eu sou, meu irmão. Você acha que na minha casa eu me acho o Silas Malafaia? O pastor Subirá? Não. Mas eu falei, Senhor, eis-me aqui. Aqui, em Guarulhos, aqui, ó. Aqui em Guarulhos. Tem umas, olha, eu nem sei, incontáveis pessoas mais preparadas que eu. Mas todas estão falando, Senhor, quando eu tiver isso, ou quando eu tiver assim, ou quando eu tiver nessa situação, eu vou fazer a sua obra. Só que eu falei, Senhor, eis-me aqui. Eu não sou 100% preparado, eu não sou 100% capaz, mas, Senhor, eu vou me capacitar no caminho. Se o Senhor for à minha frente, eu sei que tudo vai dar certo. Então, hoje, o Senhor está te chamando, meu irmão, para fazer a obra dele. Como a gente pode passar, como que a gente não, como não pode doer no nosso coração isso que nós acabamos de ver aqui? A pessoa passar e falar, eu tenho desejo de morrer. Se isso não dói no seu coração, meu irmão, nós estamos vindo aqui brincar de igreja. Desculpa eu rasgar o verbo, mas é isso. Ah, quando eu tiver tempo, meu irmão, você nunca vai ter tempo. Primeiro porque a Bíblia já falou, você pode acrescentar um côvado à sua vida? O que a Bíblia está falando? O tempo não é seu. Muitas vezes Deus está te chamando de louco, você é doido. Se você morrer amanhã... Então, meu irmão, Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ele escolhe pessoas disponíveis. E aqui eu quero lembrar do versículo do qual nós partimos. Olha o que diz. Deus escolheu as coisas loucas, a fim de que ninguém se vanglorie na presença dele. Vou repetir. Deus escolheu as coisas loucas, a fim de que ninguém se vanglorie na presença dele. Deus chama os improváveis. Quem aqui é um improvável nesta manhã? Irmão, eu sou improvável.
Eu era um moleque mesmo, assim, moleque no pior sentido da palavra. Era aquela criança que vivia na rua, que ficava mexendo com as meninas, que passava. Meu irmão, se tem uma pessoa que não era para estar aqui, era eu. Eu tenho certeza disso. Eu nunca fui flor de cicheiro, eu era o mais bagunceiro da sala de aula. Só que um dia eu falei para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eu não sou capaz, eu não sou digno, mas Senhor, eu quero caminhar com o Senhor. E hoje é isso que o Senhor te chama para fazer. Amém? Então, se você sente esse chamado, se você deseja isso, meu irmão, não saia daqui. Eu sei que isso acontece comigo também. Muitas vezes a gente escuta uma palavra que abala a gente. A gente vai almoçar, a gente já esqueceu dela. Essa palavra vai ficar na internet. Assiste ela essa semana. Veja os pontos que o Senhor está falando especificamente com você. E fala, Senhor, eis-me aqui. O Senhor tem falado, meu irmão. Eu sou meio burrinho, eu falo para o Senhor, Senhor, quando o Senhor tiver que falar comigo, desenha. Eu sou meio burrinho. Desenha para eu entender. Eu quero entender. E, meu irmão, se você não entendeu hoje, assiste o vídeo de novo. E assiste até você entender o que Deus quer com você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Amém.